Para nós entendermos o que é o Evangelho do Senhor Jesus, o que foi o sacrifício de Jesus por mim e por você, primeiramente nós temos que entender a nossa situação diante de Deus. Quando o primeiro homem pecou, que foi Adão, com o seu pecado, ele condena toda a humanidade. O pecado, a Bíblia diz que por Adão, o pecado entrou na humanidade. Mas não se engane, se fosse você no lugar de Adão, você teria pecado da mesma forma, da mesma maneira. Assim, o pecado, ele entrou na humanidade através de Adão. E toda pessoa, quando ela nasce, ela já nasce debaixo do pecado. Já nasce com a sua natureza pecaminosa. Você pega uma criança, por mais que a criança ela tenha ainda a sua pureza, quando ela está com seus 5, 6, 7 anos de idade, ou até antes, você já consegue ver essa natureza pecaminosa nas crianças. E sendo assim, Deus ele ordena o seu juízo sobre a humanidade, e esse juízo é a morte. Porque no plano original de Deus, quando Deus criou o homem não iria morrer. Mas quando o pecado entrou na terra, entrou a morte por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E assim, o juízo de Deus, porque Deus ele é um Deus santo, o juízo de Deus está sobre a humanidade. Todo homem, ele é condenado pelo seu pecado, não por Deus, mas é condenado pelo seu pecado ao inferno. Ao inferno, e o homem, ele não poderia fazer nada para se salvar. A única forma seria que alguém morresse por mim e por você. Só que esse alguém teria que ser alguém que nunca pecou, teria que ser um homem santo. Mas já que todos estão debaixo do pecado, somente Deus poderia morrer por mim e por você. E aí é que entra o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Deus, Ele ama a mim e a você. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou o único Filho dEle, que é Jesus, para morrer por mim e por você. E na morte de Jesus, Ele leva todos os nossos pecados sobre Ele, para que você fosse justificado pela fé. Jesus Cristo, Ele pagou os seus pecados. Ou seja, quando você aceita Jesus em sua vida, você aceita o sacrifício de Jesus, você aceita aquilo que Jesus Cristo Ele fez por você. E quando você aceita isso na sua vida, no seu coração, você não é mais condenado ao inferno, porque Jesus morreu no seu lugar. A morte que era sua, Ele levou. O pecado que era seu, Ele levou, para que os seus pecados não pudessem mais condenar você. O próprio Deus desceu da glória dEle e se entregou por você. Isso é o Evangelho. O Evangelho é que todos os homens estavam condenados, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, se entregou por você que está vendo essa palavra nesse momento. Jesus Cristo, Ele se entregou por você. Jesus Cristo, Ele tem um plano na sua vida, mas para isso você tem que aceitá-lo. Você tem que aceitar o sacrifício do Senhor na sua vida. E a boa notícia do Evangelho é: somos pecadores, condenados, mas Deus Ele morreu por nós, para que a gente não fosse mais condenado pelo nosso pecado. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus Cristo morreu por você. Você já entregou a sua vida a Ele? A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia diz: quem não crê já está condenado. Crer é você entregar a sua vida a Ele e viver para Ele como um sinal de gratidão daquilo que Ele fez por você. O Evangelho de Jesus muda a vida do homem. A graça eterna de Deus muda a minha e a sua vida. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo morreu por você, para salvar você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.